E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tentar responder aqui uma pergunta feita pelo Sirius. E ele perguntou aqui sobre o livro do Loomis. E que o Loomis, ele argumenta aqui que o Loomis ele não dividiu o livro em aulas, né? Que não tem em lugar nenhum a sequência de passos que você tem que estudar para aprender o que ele está ensinando ali e que ele ficou um pouco perdido, né? E ele perguntou como estudar e praticar o livro do Loomis, Draw Heads. O Drawing Heads and Hands, acho que é o que desenha rosto e mãos. Desenhando tudo que está lá. Então primeiro eu vou fazer um paralelo aqui para entender a contextualização do Loomis, né? Da onde que o Loomis vem, né? Qual que é o background dele. E aí na sequência eu vou tentar emendar a resposta para tentar responder essa pergunta dele. Bom, a primeira coisa para entender, né, o Loomis, né, da onde que o Loomis vem, né, o que que ele fez, é que o Loomis ele é um ilustrador americano, ele foi um ilustrador americano e ele desenhou, né, ele trabalhou durante a época de ouro da ilustração americana, né, onde se fazia basicamente desenhos para revistas, para propagandas, né, para posters e tudo mais. E o Loomis, ele vem de e é importante lembrar assim que o Loomis ele trabalhou numa época, né, que os Estados Unidos era uma potência, né, é a maior potência da época, né, ainda é até hoje, mas na época ela praticamente não tinha paralelo, né, e ele trabalhava para o mercado que era o mercado que pagava melhor, né, que é o mercado de propaganda americana. E se você pegar e dar uma olhada nos artistas da época, né, como o Gil Evergreen, Elf Green e o Haddon Sandblom, que é o que praticamente definiu, né, o Papai Noel como a gente conhece hoje, né, das propagandas da Coca-Cola, ou você pegar alguns ilustradores também famosos da época, como o Rafael de Soto ou o Tom Lowell, que eu gosto bastante também. Você vê que eles são artistas que eles vêm de uma escola, né, de uma forma de aplicar o desenho e a pintura, que é uma forma bem assim objetiva e bem pura, no sentido de medir muito bem o desenho e adaptar as referências fotográficas de forma que o desenho ele fique muito próximo do que seria uma fotografia, mas ele faz vamos dizer assim, um pequeno detour, né, um pequeno desvio para a idealização, né? Então, o que acontece? Você vê muitos desenhos da Era de Ouro em que você tem uma idealização do modelo. Então, imagina o seguinte, assim, você tem inclusive algumas fotos em que eles tiravam as fotos, né, a foto da modelo, e aí você pega essa foto e você dá uma ajustada de leve no rosto dela ou no corpo, para que ele fique uma versão, vamos dizer assim, melhorada daquela foto, né? Então o rosto ele acaba ficando um pouquinho mais redondinho. Você vê muito claramente isso nos rostos das pin-ups, né? Quando você tem acesso às fotografias das modelos, né? E você vê o lado a lado do que ele desenhou com a foto da modelo, você vê que ele faz uns ajustezinhos, né? E é interessante isso porque se você pega alguns desenhos, algumas pinturas de alguns pintores que fazem capas de livro moderno, como por exemplo, o Dan dos Santos, que faz capa para livros, né, de fantasy, né, de literatura, você vê que ele usa bastante foto também, e você vê que artistas como, por exemplo, bastante conhecidos hoje em dia, né, nos Estados Unidos, o Norman Rockwell, existe bastante fotos assim da referência que ele usava e do que ele modificava em alguns casos, né, quer dizer, ele usava a fotografia a favor do trabalho dele, né, ele não ficava preso necessariamente à fotografia. E esses ilustradores, aliás, o próprio Norman Rockwell é um ilustrador da época de ouro e tal, e você vê muito claramente que ele usa a fotografia como referência, mas ao mesmo tempo ele modifica o que ele precisa modificar. E normalmente essa modificação ela vai de encontro a uma idealização. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar o do Andrew Loomis, você vê claramente que ele trabalha com um processo de medição que ele é mais orientado para idealização. Então, por exemplo, você vê que ele diz que a base do queixo até a base do nariz, ele tem mais ou menos a mesma distância da base do nariz para pro meio dos olhos, né? E se você for ver, a maioria das pessoas, ela segue esse padrão. Existem algumas pessoas que desviam desse padrão, né? Então você vê, por exemplo, no vídeo que ele comentou, por exemplo, eu usei como referência o Leonardo DiCaprio e o Adam Driver, né? Então você vê que o Adam Driver ele tem esse padrão um pouco diferente. Isso não é exclusividade do Adam Driver, né? Você vê que
Tem muitas pessoas que você conhece, às vezes a pessoa ela tem um nariz um pouco maior, ou a cara um pouco mais comprida, né, um pouco mais esticada, ou a cara um pouco mais redonda. Isso é natural, né? Isso é uma coisa normal do ser humano, ele ter essas feições diferenciadas, né? Às vezes até um pouco a estrutura um pouco diferente do que está lá no livro do Loomis. Inclusive, até você pode ver que tem muitas pessoas que não têm 8 cabeças, né? Tem 7 cabeças, 7 cabeças e meio. Às vezes você tem pessoas que são menores, que têm 6 cabeças e meia, né? Pessoas que são mais troncudinhas, vamos dizer assim, outras que são bem maiores, bem mais longilíneas e tal. E isso são coisas assim. Só que o livro do Loomis ele tem que ser entendido de uma forma assim. É, ele está ensinando lá uma forma para você começar de algum ponto, ou seja, para você não começar perdido do nada, assim, começar a rabiscar um nariz sem saber, sem ter referência de nada e virar um negócio meio esquisito. Então ele propõe uma estruturação que você comece. Então, se você vê o livro dele inteiro, da parte de cabeça e mãos, e aprendendo a desenhar até perspectiva, o Loomis é fantástico porque os livros do Loomis eles têm que ser reverenciados porque se você pegar e ver, ele ensina tudo o que é o básico do desenho mesmo, da ilustração, que de uma época, ou seja, ele é um livro feito por um artista que trabalhou naquela época em que o cara não, tipo assim, ele copiava uma fotografia, mas ele sabia desenhar. Ele não é igual hoje em dia que muita gente acha que sabe desenhar e copia por cima e é isso aí. E se você colocar uma garrafa ali na frente da pessoa, a pessoa não sabe desenhar, ela só sabe desenhar se tirar uma foto daquela garrafa, copiar numa mesa de luz e ficar copiando sombra por sombra, centímetro de centímetro por daquilo, como se fosse uma impressora matricial. Então, quer dizer, o Loomis ele vem de uma época em que os caras eles vinham de uma época em que você tinha que ser obrigado a desenhar. Se você pegar, por exemplo, artistas como Picasso, como Van Gogh, mesmo Van Gogh, mesmo se você pega os desenhos do Van Gogh, você vê que ele treinou, ele aprendeu a desenhar com os acadêmicos do século XIX, né? No livro do Charles Bargue, eles pegaram e fizeram, dizem que o Van Gogh ele desenhou 2 vezes tudo que estava lá no livro do Charles Bargue, né? O Picasso, a mesma coisa, acho que pelo menos uma vez ele copiou o negócio inteiro. Então, na verdade, você pega os artistas americanos que estavam trabalhando na década de 50, eles cresceram já com essa referência, né? E o Loomis, ele passa no livro dele essa forma de estruturação para você ter uma base para você poder refinar. Então, o que ele ensina no livro? Ele ensina, por exemplo, que a base, processo de medição da base do queixo até a base do nariz é a mesma da base do nariz até o olho, certo? E aí só que para chegar nisso você parte de uma bola, depois essa bola é cortada nos lados para fazer mais ou menos o formato geométrico de um crânio e depois a partir daí você vai fazendo as construções. Então ele setoriza, né, ele faz os planos da cabeça para que você tenha uma base para poder construir, né? Então, quer dizer, respondendo a pergunta, como estudar e praticar o livro do Loomis, né, desenhando tudo que está lá, a minha resposta particular seria sim, desenhando tudo que está lá e mais um pouco, né? Se você pensar em praticamente qualquer coisa que é mais complexa, assim, né, artístico para você estudar, sei lá, uma pessoa que vai aprender a tocar piano, né? Uma pessoa que vai aprender um instrumento musical ou pintura ou qualquer coisa assim que exija um volume grande de prática para você chegar numa determinada excelência, e eu digo excelência no sentido de que, sim, depende de onde você quer chegar, né? Porque, por exemplo, é, eu imagino que não existem muitas pessoas que conhecem uma pessoa que consegue desenhar e reproduzir tão fielmente um rosto humano quanto um Rembrandt, por exemplo, como um Caravaggio, né? E aí eu estou partindo do princípio que o Caravaggio, por exemplo, ele não tinha acesso à fotografia, né? Do jeito que a maioria das pessoas tem hoje, de você tirar uma foto e copiar com uma mesa de luz, né? Era na observação, né? A mesma coisa Michelangelo, Leonardo. Então, quer dizer, para você chegar nesse nível de excelência, você precisa de muitas e muitas horas de prática na direção certa, né? Se você ficar, por exemplo, você tira uma foto, né, de uma pessoa e você desenha por cima e fica desenhando poro por poro ali do rosto da pessoa, você nunca vai desenhar igual ou pintar igual um John Singer Sargent ou é, um Rembrandt mesmo, né, ou um Velázquez ou um Anderson Zorn. Por quê? Porque o caminho que esses artistas trilharam é um caminho totalmente diferente desse, né? É um caminho da observação direta, é um caminho da pintura usando métodos de medição, que é justamente o que o Loomis ensina, né? É lógico que uma boa parte dos livros do Loomis, ele ensina como você olhar é, o, do desenho de observação, né, as perspectivas, as medições,
e tudo mais, para que você consiga desenhar de imaginação, né? Mas todo mundo hoje em dia que eu vejo, assim, dos artistas contemporâneos que desenham de observação, que conseguem desenhar de observação e tudo mais, você vê que todos eles partem de uma base do Loomis, né? Então, uma base parecida com o Loomis, né? Não necessariamente a do Loomis, mas o processo de medição, né, é um processo muito próximo, né? Para você conseguir reproduzir aquilo que você está vendo, você precisa de um processo de medição para você chegar perto daquilo, né? Então, para estudar e praticar o livro do Loomis, você tem que, se você desenhar, eu diria que sim, que você desenhando tudo que está lá no livro do Loomis, ele não necessariamente já vai ser um excelente desenhista quando você terminar, mas ele vai ser um excelente ponto de partida se você pegar frames de filme, por exemplo, e desenhar e entender a estrutura dos atores, como que a iluminação ela se comporta no rosto de determinadas situações, determinados ângulos. Muitos diretores mudam o câmera, colocam o ângulo da câmera de baixo para cima, de cima para baixo. Os personagens estão conversando entre si, às vezes um está de costas para a câmera, outro está de frente. Se você conseguir abstrair e ver a estrutura do Loomis na cabeça desses atores e desenhar e reproduzir e ir constantemente fazendo esses desenhos e fazendo, copiando, vendo, desenhando pessoas, modelos vivos, se você tiver acesso, fotos, esboços do Loomis, assim, fizer um volume muito grande de esboços, e aí eu não estou falando de dezenas dezenas de desenhos, eu estou falando centenas de desenhos, né? Até milhares de desenhos. Aí sim, aí você realmente você vai aprender a desenhar a estrutura de cabeça, partindo da base do Loomis, né, que é uma base de desenho para desenho à mão livre e também para desenho de observação, assim, quando você está desenhando o modelo na sua frente. E aí sim você é, consegue realmente aprender a desenhar a cabeça e absorver assim, na essência daquilo que o Loomis ele passa no livro dele de Desenhando Cabeças e Mãos. Bom, então é isso aí. Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Se não, deixa uma mensagem ali no comentário que aí eu vou tentar ver se eu consigo responder aí o que ficou de fora. Para o pessoal aí que não for inscrito ainda, clica aí no botão de se inscrever, dá uma curtida no vídeo se gostou e me avisa aí nos comentários aí embaixo se vocês gostariam de ver mais vídeos assim falando sobre esse tipo de assunto aí. Então, obrigado e até a próxima.